Bíblia vai dizer que Jesus, um homem foi buscar a ele, foi consultar o Senhor, buscar, pedir socorro, pedir um milagre para o Senhor. A Bíblia diz que ele era um centurião de nome e buscava uma cura para o Senhor, para o seu servo, buscava uma cura em Jesus para o seu servo. Pois sempre, como eu sempre prego aqui, todos ali, amados, buscavam no Senhor, porque um dia ouviu falar dele, porque um dia colocou no teu coração que ele curava, porque um dia abriu o coração e creu que Jesus transformava, que Jesus curava e que Jesus mudava. Jesus sai dali fazendo um milagre, entregando a resposta para aquele homem. Mas mais à frente, dentro da palavra que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus vai passar por uma cidade chamada Naim. E Jesus, a Bíblia diz que ia ele, e grande multidão, como sempre, uma grande multidão seguia Jesus e os seus discípulos. E sempre Jesus, por onde passava, aproveitando a oportunidade para pregar, para falar do Pai. Aonde ele passava, se ele encontrasse pessoas ali reunidas, ou encontrasse uma cidade, ali Jesus parava. Sempre que havia uma situação, ou seja, para que o nome de Deus fosse glorificado, ali Jesus fazia algo e o nome de Deus era glorificado. A Bíblia diz que quando ele vai passar pela cidade de Naim, no versículo que a gente leu para que você entenda melhor, no versículo 11, diz assim, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, a numerosa multidão. Versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. A palavra diz como o Senhor Jesus, ele seguia, e grande multidão estava com ele. Ali estavam os discípulos e uma multidão seguindo Jesus. E a Bíblia diz que ele vai em direção a Naim, essa cidade. Mas a palavra está dizendo também, amados, que em Naim agora está tendo uma situação de dor naquela cidade, está tendo uma situação de choro, está tendo uma situação agora que a Bíblia vai dizer que a cidade, a multidão, ou seja, toda a cidade está ali com a mulher, com uma viúva, e ali está chorando com ela, ali está sentindo as dores daquela viúva. Que a Bíblia diz que o que estava acontecendo ali, amados, era um enterro. O que estava acontecendo agora em Naim era uma mãe viúva enterrando o único filho que tinha. Eu fico imaginando, amados, da mesma forma, se acontece no dia de hoje, todos nós também choramos e sentimos a dor de uma pessoa como essa. Sabe, até no dia de hoje, a gente vê uma situação como essa, dói, e a gente sente também pelaquela pessoa. Ou seja, a gente imagina a dor que ela está sentindo. Por isso a Bíblia está dizendo que a multidão, a cidade inteira está acompanhando a mãe naquele enterro. O filho está sendo carregado em um caixão de uma forma diferente. Talvez o caixão não era de forma como é hoje, mas ali aquele filho está sobre um caixão, sendo carregado, amados. E a Bíblia diz que a mãe chorando, sofrendo, ali se doendo. Amados, eu quero chamar a tua atenção antes para que você entenda melhor. A Bíblia diz que ela não vai se falar muito sobre aquela mulher, mas a Bíblia deixa bem claro que ela é uma viúva, e ela morava naquela cidade aí. E além daquela mulher ser uma viúva, porque às vezes eu dizendo para você que além dela ser uma viúva, no dia de hoje, ou seja, não faz talvez tanto sentido, talvez não traz tanto sentido por alguém ser uma viúva. Mas a Bíblia diz, amados, e nos mostra, ou seja, nesse tempo, uma viúva, ela ali era mais só, melhor dizendo, para que os irmãos entendam melhor. A palavra diz que ela tinha um filho, mas ela era viúva. Então o que traz já, para mim entender um pouco sobre essa mulher, para que a igreja entenda um pouco, que essa mulher, ela já tinha passado uma dor da perda. Essa mulher, ela já vinha, ou seja, com a dor. A Bíblia diz que ela, ou seja, vivia ali, pelo um pouco que a Bíblia fala dela, com o teu filho. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vai passar naquela cidade, não está dizendo a causa, a situação, mas encontra uma viúva sofrendo e chorando, porque ela está seguindo o enterro do único filho. Sabe, já tem a dor,
de carregar, de havido de ter uma perda do esposo, de ter a perda do marido. E naquele tempo, amados, ou seja, se tornar viúva, se guardava muito bem. A viúva, ou seja, mantinha ali de uma forma que às vezes passava luta, amados. Ou seja, porque às vezes não tinha um emprego, e muitas das vezes tendo uma família para cuidar, era uma batalha, era uma luta que tinha para seguir, era um caminho doloroso, porque às vezes, muitas das vezes, somente o homem estava ali trabalhando, somente o esposo estava lutando, o esposo estava no campo, ali a esposa cuidava da família, ali a esposa cuidava dos deveres de casa. E quando ali, amados, quando partia um esposo, quando uma mulher perdia ali o seu esposo, o marido, ela ficava resguardada. E muitas das vezes, amados, as pessoas sabiam da situação, como era passar, como era a vida de uma viúva. Ou seja, muitas vezes nesse tempo, pessoas reuniam para fazer ajuda, para levar comida, para dar ajuda, porque sabiam que a viúva se resguardava, e que a viúva muitas das vezes estava só. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela também tinha um filho. Sabe, antes de chegar nesse momento, eu imagino ela passando a perda do esposo, e ela deve estar pensando: o que eu vou fazer para lutar, para cuidar do meu filho? Ou seja, o que eu vou fazer, porque eu tenho um filho para cuidar. Sabe, e há momentos na nossa vida, amados, que quando a gente pensa que às vezes está ruim, o Satanás se levanta para tentar trazer uma falsa ilusão que piorou nas nossas vidas. Eu vejo acontecendo da mesma forma agora na vida dessa viúva, porque ela passa por uma dor da perda do esposo, e como não parece que está bom, pode vir a preocupação. Já teriam vindo com certeza: como que eu vou viver, como que eu vou cuidar do meu filho? A Bíblia diz que já era um jovem, ou talvez dizendo: meu filho também já é uma esperança, porque sendo jovem, ele trabalha assim, eu vou seguir a minha vida com meu filho, assim nós vamos crescer. Mas sem saber sempre o que vem no amanhã. O ser humano sempre está fazendo o plano, mas sem saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. E às vezes nessa esperança, esperando, agora é lutar para ver o meu filho crescer, é lutar e meu filho também, nós vamos lutar junto, e vai dar tudo certo. Mas de uma hora para outra, aquela mulher se depara, sabe com o que, amados? Também perdendo o teu filho. Aquela mulher agora, de uma hora para outra, ela se depara com a morte do único filho que ela tinha em casa. É aquela situação que a gente fala sempre: parece que não poderia piorar, e piorou, pastor. Às vezes nós enfrentamos situações que a gente olha e fala assim: mas estava tão difícil, e por que o Senhor Deus está permitindo piorar? Sabe, já estava tão difícil, ainda vem me dizer palavra negativa, pastor. Pastor, já estava tão difícil, aparecer alguém para ler em casa e lançar palavras para derrubar minha casa. Pastor, já estava na luta, e o inimigo se levanta e tem piorado mais, pastor. Sabe, eu fico vendo a mesma situação dessa mulher agora, na esperança de ver o filho crescer, na esperança: peraí, eu perdi meu esposo, mas tem o meu filho, eu vou lutar. A cidade inteira sabia da perda, a cidade inteira já juntava ali com a dor, e todas as viúvas naquele tempo, a cidade já chamava atenção, porque haveria que dar uma ajuda. A Bíblia vai dizer que até no Velho Testamento os dízimos era ajudar as viúvas e os órfãos, porque nos mostra que era batalha a vida de uma viúva, era luta a vida de uma viúva. E como não poderia talvez estar difícil, um dia do outro essa mulher acorda e se depara com a morte do filho. Sabe, eu fico pensando que quando tudo dói ou seja, quando tudo aperta mais e mais, a gente fica sem palavras, a gente não sabe o que fazer. E eu vejo essa mulher agora, com a multidão seguindo ela. Eu fico imaginando a cidade sem saber o que fala para ela. Sabe por quê? Quando você pega uma pessoa na situação de prova mesmo, irmão, a gente não sabe nem o que fala. Sabe, a gente só fala: o Senhor vai te honrar, vamos perseverar. Sabe, eu fico imaginando, não tem uma palavra amiga agora que pode abraçar ela. Sabe, não tem alguém agora para talvez tentar explicar para ela por que passar por uma situação. Porque além de perder o esposo, agora já viu uma situação que também está perdendo o filho, que perdeu o filho. Ou seja, agora vai aquela mulher só, ou seja, num sentido, se sentindo abandonada, desprezada, só, talvez até pensando, porque na hora de maiores dores que a gente passa, a nossa carne diz para a gente que nem o Senhor está olhando. Satanás pega a carona na situação e diz que nem Deus está vendo aquilo que a gente está passando, que o Senhor não está olhando, e às vezes a gente se deixa levar. Mas eu fico imaginando agora pela viúva, ela acompanhando o enterro,
uma multidão sentindo a dor daquela mulher, uma multidão sem saber o que falar para ela, sabe, uma multidão acompanhando ela, sentindo as dores, e vendo aquela mulher ainda ali sozinha, sabe, e ali naquele caixão, pessoas ali carregando, para seguir em direção ao enterro, para enterrar o único filho que ela tinha. Ali está o filho deitado, morto, e a gente sabe que humanamente falando, chegou a morte, tudo acabou, chegou a morte, tudo parou, e ela já sabe muito bem disso, porque uns dias atrás, ela perdeu o esposo. A Bíblia diz que ela é viúva, e ela viu o esposo ser enterrado. Ela viu ali, amados, ou seja, um amor ser talvez ser enterrado, uma esperança, uns projetos. Porque qual é o casal que não projeta? Qual é a família que não projeta? Qual é o pai e a mãe que não olha para o filho e profetiza coisas boas? Sabe qual é o esposo que não olha para a esposa e fica imaginando, muitas das vezes, os casal se envelhecendo junto? Sabe qual é o casal que nunca parou? Ou seja, e olhou, será que a gente vai envelhecer junto? Eu lembrei da minha esposa perguntando isso um dia para mim. Ou seja, Jesus não levar antes, claro. Sabe qual é o casal que às vezes não olha e faz projetos ali junto? Sabe, às vezes esse casal fez um projeto, às vezes esse esposo olhou e disse que estaria junto com ela a vida toda, e ela mesmo também junto com ele, e de uma hora para outra ela passa de uma perda, ela passa por uma perda, e vê o teu esposo sendo enterrado, sabe, e a gente sabe que a pior dor nessa terra é a dor da perda, é o que mais dói, é o que nos faz, ou seja, chorar e chorar, sem palavras. Mas como não mudasse, amados, essa mulher está passando a mesma experiência, porque além de sentir uma dor de ver um esposo sendo enterrado, agora também um filho faleceu. O filho faleceu e aquela mulher vai ali com um sentimento de desprezo, com um sentimento, é só eu, com um sentimento, sabe, do que a gente vê as mães falar, e talvez eu possa riscar isso aqui, com um sentimento às vezes de dizer, eu projetei tantas coisas para ele, sabe, eu sonhei tanto pelo meu filho. Aquele sentimento, porque eu fico imaginando o que é, e talvez se tem alguém nessa noite que já passou por isso, sabe ainda muito melhor. Eu só imagino o que é uma mãe estar olhando ali, vendo um filho seguindo um caixão, sabe, e sabendo que uns dias atrás perdeu um esposo. Nós não estamos lendo um gibi de historinha, nós estamos lendo um fato, ou seja, uma verdade que aconteceu, algo verdadeiro que aconteceu. Então a gente sabe que essa mulher está com uma dor que já não cabe mais dor, aleluia, está com um sentimento de dor agora. A cidade inteira se comove, ela segue no enterro, está saindo, mas a palavra de Deus diz, aleluia, que logo ali perto Jesus curava alguém e segue em direção a Naim, aleluia. Jesus segue com a multidão, com seus discípulos, para entrar em Naim. E quando ele segue para entrar em Naim, está saindo o enterro. Jesus está entrando em Naim, e ali está saindo o enterro, com a mãe com o coração rachado, doendo, amados, aleluias. Que a Bíblia diz que Jesus está entrando em Naim agora, e ele se depara com essa situação. Jesus se depara agora com essa dor. Jesus agora cercado com a multidão, olhando ali na entrada de Naim, percebe que está vindo o velório. Eu fico imaginando agora, está em destaque a mãe, porque ela está ali sozinha, fisicamente acabada, com certeza, chorando, já não tendo mais lágrimas, talvez em volta ali no caixão. E a Bíblia diz, amados, que Jesus chegando na entrada de Naim, ele avista aquela cena, ele avista aquela situação, a multidão sentindo a dor daquela mulher sem saber o que falar, chorando, seguindo o enterro do teu filho. A Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e ele se compadece dela. A Bíblia diz que ele olha para ela e ele se compadece da dor dela. Jesus vê nela aquele sofrimento, aquela dor, aquela luta. Jesus vê nela que ela tinha uma esperança ali de crescer com um filho. Jesus vê nela ali sonhos que ela sonhou, que ela projetou. Sabe, Jesus vê nela ali algo que ela nunca pensou que ia passar. Porque quem é a mãe que pensa em perder o filho tão jovem? Ninguém pensa, não tem mãe preparada para isso. Aleluia. Não tem mãe esperando isso. Mas ela está naquela situação.
E Jesus sabia daquele sentimento. Jesus sentiu na pele o que aquela mulher está sentindo. E ela vem com o enterro e está para sair de Naim. E Jesus está entrando. Jesus sente, ou seja, a dor. E Jesus vai em direção àquela mulher, aleluias. Jesus vai até ela e a Bíblia vai dizer algo. No versículo 13: vendo o Senhor e se compadeceu dela, ele disse: não chores. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores. Sabe, amados, uma situação de tanta dor, de tanta luta, se é para a gente falar, ou seja, a gente fica até sem jeito de dizer para uma pessoa que está passando por um enterro de um filho que já perdeu a esposa, dizer para ela não chorar. Sabe, a gente que é humano e é limitado, a gente não tem às vezes nem essa coragem de dizer para ela: não chores. Peraí, não chorar diante de uma situação tão difícil, não chorar diante de uma dor tão grande, não chorar diante da segunda perda tão perto, tão dentro do lar, tão dentro da casa, tão próximo. Não chores. Mas Jesus chega até ela e diz: não chores, aleluia. Sabe, amados, para você dizer para alguém no meio de uma dor, de uma luta, para ela não chorar, você tem que ter uma resposta certa para ela, aleluia. Para você dizer para uma pessoa diante de uma dor tão grande, dizer para ela: olha, não chore, não se entristeça, a gente tem que ter uma certeza para ela. A gente tem que ter uma resposta. Olha aqui para o pastor, a gente tem que ter uma resposta que vai alegrar. Porque eu penso assim, como pastor, para me dizer para uma irmã que está na batalha tão grande, eu sei que ela vai entristecer, eu sei que ela vai chorar. E talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui hoje com vontade de chorar pela situação. Você entrou assim entristecido. Sabe, a gente, ser humano, muitas das vezes vai dizer: é normal entristecer. A gente vai dizer: é normal chorar, chora que você vai sentir melhor, vai descarregar. Mas eu vejo Jesus olhar para aquela mulher e dizer: mulher, não chores. Para você dizer uma palavra como essa para alguém que está sentindo tanta dor, você tem que ter algo para confortar ela. Você precisa ter algo para passar para ela, sabe? Mas quem estava mandando ela não chorar, ele tinha algo para passar para ela. Ele tinha uma palavra certa para entregar para aquela mulher. Ele tinha algo certo, remando, para fazer na vida daquela mulher. Ele pega a responsabilidade de dizer para ela: não chores. Ou seja, a qualquer momento ela pode dizer: peraí, o senhor não sabe da minha dor, por que não chores? Mas ele olha e diz: não chores. Vai até aquele caixão, e a Bíblia diz que ele toca. O enterro está seguindo, ele toca no caixão, faz todo ramando, faz todos parar. Olha para aquele jovem e diz: jovem, levanta-te, aleluias. A Bíblia diz que ele abre os olhos, senta sobre aquele caixão, porque ele ressuscitou. Sabe, para dizer para uma mulher como aquela: não chores, a gente tem que abraçar uma responsabilidade e entregar algo para suprir. Oh Deus de poder, aleluia. A gente que é o ser humano, a gente diz: faz parte. A gente diz: moral, o Senhor vai te dar força, vai superar isso, vai capacitar. Mas eu vejo o Senhor ali chegar, amados, e num ambiente, na cena de dor, Ele toma responsabilidade do que está acontecendo. Sabe, Ele abraça a situação de forma que Ele vai mudar. Ele toma toda a responsabilidade agora sobre Ele, porque Ele sabe que aquela situação ali para todos tinha acabado. Ele sabe que aquela situação ali para aquela viúva acabou, para aquela cidade acabou. O que resta agora é somente o enterro. O que resta agora é somente o velório para todos ali. Mas Jesus chega e abraça a responsabilidade de mudar o ambiente. Oh, aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Eu também não sei qual é a tua situação, mas eu sei de uma coisa: não importa qual é ela,
Jesus toma a responsabilidade de mudar aquele ambiente. Deus toma a responsabilidade de te dizer nessa noite: não, pastor Judson, mas toma a responsabilidade de te dizer: não chores. Peraí, pastor, não chorar, está doendo sim, mas Ele sabe o que está falando. Ele pode mudar a história da tua casa, Ele pode mudar o ambiente lá, Ele pode mudar o quadro lá. Não chores, espera em Deus. Aleluia. Ele está dizendo para ela: se acalme. Sabe, aquela cidade inteira está chorando, o ambiente agora é de dor. E pesquisando e afundando dentro da palavra, sabe o nome daquela cidade? Chamada Naim. A tradução daquela palavra diz: o significado é tranquilo, calma, rei, aleluia, tranquilidade. Pesquisando dentro daquela cidade chamada Naim, o significado é que conforto, significa tranquilidade, calma, espera. Sabe, numa cidade de calma, de tranquilidade, de paz, está sendo um ambiente agora de dor, de choro, de tristeza. Sabe, a gente carrega o nome de cristão, e o nome de cristão, o título de cristão, sabe que traz paz, sabe que traz tranquilidade, calma. Mas isso não muda da gente passar uma situação de dor. Aquela cidade tendo aquele significado não mudou agora dela inteira chorar, dela inteira sentir uma dor, dela inteira agora ver uma mulher sofrendo. Não mudou na vida daquela viúva dela enfrentar uma situação difícil, uma situação de dor, de choro. Mas sabe de uma coisa? A situação vai acontecendo, o dia a dia vai passando, a luta vem, o problema vem. Mas quando chega Jesus na história, aleluia, quando chega Jesus na cidade, quando chega Jesus na nossa vida, o ambiente agora já pode mudar, a situação já pode transformar. Pastor, eu não estou entendendo. Você começou a buscar o Senhor para a tua casa, você entrou numa campanha, então espera, porque ainda que o ambiente é de dor, Deus está dizendo: pode mudar. Ainda que a casa está de cabeça para baixo, Deus está dizendo: pode mudar. Ainda que a situação é para separação, para acabar, Deus está dizendo: pode mudar. Por quê, pastor? Porque Jesus chegou na tua casa. Oh Deus, aleluia. A situação que é de choro agora vai mudar. Por quê? Porque o Senhor chegou em Naim, aleluia. Porque Jesus entra naquela cidade, porque Jesus já chega naquela cidade. Sabe, amados, nós sabemos, nós temos um coração do Senhor. A tua casa só entra quem você quer, não é verdade? O nosso coração da mesma forma. E Jesus, Ele não invade. Pastor, a situação está assim. Invoca a presença do Senhor para entrar na tua casa hoje. Convida Ele para visitar o teu lar. Convida o Senhor para entrar na tua casa. Chama Ele. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa hoje, ainda no término deste culto. Eu preciso que o Senhor chegue lá, porque aonde o Senhor chega, tudo transforma. Sabe, todo lugar é comum, todo lugar, ou seja, é simples, até Jesus passar por ele. Todo lugar às vezes é o mesmo, e às vezes até carrega um título de derrota. Às vezes o lugar carrega um nome de sofrimento, às vezes o lugar carrega um nome de tristeza, mas até Jesus chega nele. Ou seja, não sei se você entendeu, mas a mudança está em Jesus chegar na tua história. A mudança está em deixar Jesus entrar na tua casa. Aleluia. Glorifica Ele. Aleluia. Uma cidade agora que é de nome, de paz, de calma, de tranquilidade. Está um grande sofrimento, está uma grande luta para aquela mãe. Sabe, mas como a gente leu, Jesus chega até ela e diz: não chores. Eu fico imaginando que a mulher não tem palavras para dizer para ela.
Às vezes na nossa vida, mas nós enfrentamos situações que a gente muitas vezes não tem nem palavras. Sabe, lutar pela família não é fácil. Você está num culto, amados, ou seja, da família, e às vezes a gente pensa que é um simples culto. Não é. Não é fácil lutar pelo ente querido. Não é fácil, amados, pregar para aquele que não aceita. Não é fácil a gente dizer tanto do que o Senhor está fazendo na nossa vida, de que o Senhor está fazendo na igreja, e às vezes ouvir, eu não quero saber. Porque quantos passam uma luta como essa? Porque quantas mães às vezes falam e o filho não quer ouvir. Sabe, porque quantos pais falam e o filho não quer ouvir. Ou a esposa fala e o esposo não quer ouvir. Muitas das vezes o esposo encontrou o Senhor e fala, e a esposa não quer ouvir. Sabe, e quando a gente é ignorado, a gente tem a tendência de pensar que parar é melhor. Quando a gente é ignorado, a gente pensa, vou deixar para lá, porque aí é melhor, para não ouvir mais palavras que dói, para não ouvir mais palavras que vai doer. Sabe, muitas das vezes a gente pensa que é melhor desistir, que é melhor largar tudo, que é melhor deixar como está. Sabe de uma coisa, amados, o melhor é a gente entregar nas mãos do Senhor e descansar, aleluia. O melhor é entregar nas mãos de Deus e esperar e confiar, porque no momento certo Ele vai fazer, na hora certa Ele vai te honrar, na hora certa Ele vai tocar, amados. No momento certo, não importa que coração é. Ah, pastor, aquele coração é duro, é difícil para mim, é difícil para você. Aquele coração é duro para nós, mas para Deus, com estralar de dedo, Deus pode quebrantar aquele coração. No estralar de dedo, Deus pode mudar a tua saúde, Deus pode transformar, Deus pode ir além, aleluia. Eu preciso entender que eu só preciso confiar em Deus, e que eu só preciso esperar, porque Ele vai para aquele, em direção àquele caixão, e Ele toca sobre o caixão, aleluia, Deus. Ele toca onde está a dor daquela mãe. Eu não sei se você está entendendo, mas no tempo certo o Senhor vai tocar aonde mais dói em ti. Tremando, quebias. A gente sabe que, falando do inimigo, da luta, o diabo ele sempre toca na ferida, mas para apertar e para fazer doer mais, e para nos fazer gemer, chorar, se entristecer, entrar em depressão, entrar em angústia. Mas a palavra diz que a gente tem um Deus justo, juiz, fiel, advogado, que Ele vai agora em direção àquela viúva. Ele toca no caixão, Ele toca onde está a dor. Sabe de uma coisa? Deus toca onde está a dor, mas não é para fazer doer mais, é para curar, é para restaurar. A Bíblia diz que Jesus vai agora em direção àquele caixão, toca sobre o caixão, faz parar o enterro, aleluia. Que responsabilidade que Ele está tomando, ou seja, que autoridade que Ele está usando de parar o enterro, de dizer para a mãe, não chore, e olha para um morto, amados. Eu não sei se você está entendendo. Olha para o pastor, ele olha para uma pessoa, para um jovem que está morto, e diz, jovem, levanta-te, aleluia. Qual é a situação que você pensou que já morreu? Qual é a situação que você está pensando, ou ente querido, que você diz, pastor, ali não converte, ah pastor, ali eu conheço, ali ninguém quebranta. Deus está pronto para tocar lá e dizer, a quebranta, aleluia. Deus está pronto para tocar na onde mais doeu, na onde você está enterrando o sonho, o projeto da tua família, e vai dizer, levanta-te daí, volta a projetar, volte a sonhar, volte a crer. Deus pode converter a tua casa. Oh, aleluia. Glórias, aleluia. Eu fico imaginando agora, mas a palavra não está dizendo, eu fico imaginando que a mulher não sabe muito da fama do Senhor. Aquela mulher às vezes não pode conhecer Jesus, e talvez pode estar dizendo, quem é este homem que me manda parar de chorar? Quem é esse homem que está parando o enterro do meu filho? Oh Deus de poder. Aquilo está chamando toda a atenção. Sabe, às vezes a gente chora demais porque o que está chamando a atenção é a nossa luta. Às vezes você chegou aqui hoje chorando porque a tua luta está chamando tanta atenção, e às vezes alguém já até te perguntou, cadê o teu Deus? O Deus que você serve. Às vezes a tua luta tem chamado tanta atenção que às vezes muitos olhou e disse, para que está adiantando você ir para a igreja?
Sabe, há cenários que nos traz todo o foco para a gente. E muitos têm o prazer de olhar a nossa luta. Muitos têm o prazer de ver o nosso choro. Sabe, infelizmente muitos têm o prazer de ver passar aquela luta. Sabe, eu tenho uma multidão agora seguindo aquela mulher e vendo que ela está passando uma das piores situações. Tem chamado, ou seja, chamado, tem virado o foco de toda a cidade, o sofrimento daquela mulher. Sabe, agora daqui a pouco a gente tem facilidade demais de conhecer o outro pela luta ou pela derrota ou pela destruição que aconteceu na vida dele. Sabe, daqui a pouco todo mundo vão conhecer e já conhecia a fulana de tal. Quem? Não sei. A viúva, conheço, porque temos facilidade de a lembrar pela derrota que se passou. Sabe, pela a dor que ela enfrentou, ou pela destruição que foi tão grande que a cidade inteira viu. Daqui a pouco, amados, ela está passando por um enterro agora, e daqui a pouco vai ser mais fácil de conhecer ela. Mais fácil ainda, porque alguém fala, fulano de tal, quem? Não sei, a viúva, e também que morreu o filho, que também perdeu o filho. Vai ficar mais fácil ainda a dor, e vai trazendo e chamando a atenção, e vai trazendo e virando um foco do que a nossa vida só chama atenção para a luta, por causa da luta, por causa da destruição. Às vezes você chegou aqui hoje e está com esse mesmo sentimento. Deus me manda falar isso aqui nessa noite. A pessoa chegou aqui nessa noite e está com esse mesmo sentimento. Pastor, tem olhado muito para mim, mas é porque sabe de tanta luta que eu tenho passado, porque sabe de tamanhas batalhas que eu tenho enfrentado. A cidade inteira sabe tamanha luta daquela mulher. A cidade inteira sabe tamanha dor que aquela mulher está passando. E o nome dela está mudando, a identidade está mudando, porque vão conhecer mais pelos problemas, pelas derrotas. Às vezes você está da mesma forma preocupado, às vezes você está passando pela mesma situação, mas eu vejo agora Jesus entrar no quadro, entrar na situação. E ou seja, Deus sabe, como eu sempre digo, o tempo certo, a hora certa para fazer. Ele trabalha com a medida certa. Está todos reunidos, a vergonha está acontecendo, a dor está no coração daquela mulher, e Jesus chega no mesmo ambiente de dor e faz virar alegria. Ele chega no mesmo ambiente de dor e faz virar honra, aleluias. Jesus chega, abraça a situação, diz para aquela que está chorando, diz para a mãe, não chore, vai até o velório, faz parar o velório, aleluias. E o foco agora já não está mais naquela mulher, e o foco agora, oh aleluia, você vai entender o que Deus está dizendo, para dizer para ti. E o foco agora já não está mais sobre aquela mulher, já não está mais sobre aquele jovem morto, mas o foco agora está todos naquele homem que parou o velório. Aleluia. Todo mundo está olhando agora para um homem que falou para aquela viúva não chorar, para aquela mãe não chorar. O foco agora está naquele homem chamado Jesus Cristo, que parou o enterro. Sabe, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir na hora certa, aleluia. Deus atrai todas as atenções para Ele agora. Jesus tira toda a atenção que era de dor daquela mulher e atrai para Ele, sabe por quê? Porque Ele vai mostrar que Deus é Deus, aleluia. Ele vai mostrar que o nome do Pai pode ser mais uma vez glorificado. Está todos olhando, Ele olha para a situação que é impossível, ou seja, mandar um morto levantar, mas Ele olha e diz, jovem, levanta-te, aleluia. Todo mundo está olhando e está pensando, quem é esse homem? Quem é esse doido? Quem é esse? Às vezes você chegou aqui hoje e está dizendo, pastor, quem é esse Deus que o senhor está pregando? É o mesmo Deus que está tirando foco na tua derrota, para mostrar que há um Deus na tua vida, aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas os mesmos que estão vendo a batalha, vai ver Deus te honrar, vai ver Deus fazer na tua casa, vai ver Deus fazer na tua vida, aleluia. Os mesmos que estão vendo a dor daquela mulher, é os mesmos que estão vendo Jesus agir na vida dela. Fique em paz, espere, confie. Essa luta vai passar. Eu tenho certeza para te dizer, e a minha certeza é a palavra do Senhor. Esse deserto vai passar. E a prepare, porque às vezes se tem ainda alguém que ri da tua luta,
Alguém que está vendo e não acredita no teu Deus, espera mais um pouco. Pode confiar, espera, não erra. Não tem como dar errado. Espera, confia no Senhor. Daqui a pouco vamos ouvir falar de ti. Daqui a pouco o teu nome virará notícia. Daqui a pouco vamos ouvir falar do que Deus fez na tua vida. Agora pode estar perguntando, você não está fazendo campanha? Agora o inimigo pode estar perguntando, cadê o teu Deus? Ou seja, por que tanta luta? Para, desiste. Mas daqui a pouco o inferno vai ter que ver Deus te honrar, aleluias. Daqui a pouco o inimigo vai ver Deus fazer na tua casa. Oh Deus, aleluia. Sabe o tempo da batalha, mas deu tempo, aleluias. Luta todos têm. Quem é que não chora? Quem é que não passa luta? Mas como somos carne, pra gente demora, pra gente é difícil. Mas eu nunca vi o Senhor falhar. Davi vai dizer, eu fui jovem e já sou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta. Esse justo que ele está dizendo traz várias palavras: perseverança, fé, confiança. É aquele que esperou. É aquele que não abaixou a cabeça quando tudo diz que não. É aquele que diz, Senhor, não está fácil, mas eu creio, aleluias. Senhor, não é fácil, mas eu confio em Ti. Eu espero no Senhor. E de Gênesis a Apocalipse, a gente não vai ver o Senhor perder batalha. A gente não vai ver o Senhor deixar alguém, ou seja, desprezado, jogado. A gente não vai ver, mas pelo contrário, a gente vai ver pessoas perseverar e Deus fazer. A gente vai ver alguém esperar e o Senhor fazer milagre. A gente vai ver Davi confiar e o gigante cair. A gente vai ver Ana chorando no altar e Deus dando um filho para estéreo. A gente vai ver Abraão confiar em Deus, levar o filho para o monte, levantar o ramão da labras, levantar o cutelo, e Deus dizer, não toca, porque eu conheço o teu coração, tu tens sido fiel. Espera, confia, porque Deus vai fazer. Aleluia. Aleluias, aleluias. Sabe, eu tenho algo para te dizer. Se você esperar, você vai testemunhar sobre a tua casa. Você vai testemunhar. Eu tenho certeza que você vai vir aqui na frente contar o que Deus fez na tua família. Espere, confie, seja fiel ao Senhor, persevere. Eu sei, amados, eu creio no mundo espiritual. Quarto dia de campanha hoje não está nada fácil. Sabe, quarto dia de campanha hoje, já teu inferno está tremendo, está se levantando contra a tua vida. Sabe, eu tenho certeza que não está nada fácil. O inimigo já está dizendo que não dá, que não vai conseguir, eu sei. Mas espere, confie. Você precisa perseverar. Deus agrada daquele que não para no meio do caminho. Deus agrada daquele que está confiando, esperando, está na campanha, está no propósito, está na fé, está na caminhada. Sabe de uma coisa? É o Senhor quem te sustenta. Você só precisa olhar e dizer, eu não vou parar. Vai dar vontade de parar, pastor? Vai. Mas quando você decidir, não vou parar, Deus está dizendo, eu estou do teu lado, eu estou contigo, e já deu certo. Ou seja, Deus é justo e fiel para fazer. Se eu não parar, muito menos o Senhor vai parar. Ele vai continuar honrando, dizendo, vai, segue em frente. E enquanto eu planto, enquanto eu luto, Deus está lá quebrantando o coração, Deus está lá trabalhando, Deus está mudando o ambiente, criando situação, para que daqui a pouco o nome dele venha a ser glorificado sobre a tua vida. Oh Deus, Jesus agora, amados, levanta o jovem, levanta e senta sobre aquele caixão. E todos estão olhando e pensando, quem é esse homem? Sabe, eu fico imaginando o coração da mãe, aonde você já se enterrou todos os sonhos, aonde você já não acredita mais, aonde você já não espera mais poder, de uma hora para outra, poder acreditar, poder sonhar de volta. Sabe, a situação que é morta,
A morte para nós humanamente falando, a morte acabou ali, acabou. Não tem mais jeito. Falar de ressurreição, aí sim, só Deus. Falar dele voltar, só o Senhor. Sabe, então eu vejo agora uma mãe, eu fico imaginando, o filho ressuscita, senta sobre aquele caixão. Eu fico imaginando ela pensando, será que eu estou vendo isso mesmo? Sabe, aquela que já estava com os sonhos enterrados, aquela que às vezes talvez chorou para Deus dizendo, Senhor, por que o Senhor permitiu essa situação? Talvez chorou e diz, Senhor, eu projetei tanto com meu filho, ser o meu esposo, agora com meu filho nós ia lutar. Talvez ela questionou o Senhor, às vezes ela chorou, às vezes ela pegou todos os sonhos e estava indo junto naquele caixão. Jesus vai, toca sobre aquele caixão, e a Bíblia diz que Jesus restituiu o filho para ela. A Bíblia diz que Jesus pega o filho e devolve para a mãe. Oh Deus de poder, aleluia. Amados, você precisa entender uma coisa: as drogas não é maior do que o Senhor. Oh aleluia. O homossexualismo, o lesbianismo não é maior do que o Senhor. Eu estou falando de família, amados, porque muitos estão passando, lutando contra isso. Sabe, você precisa entender que o prato que Satanás um dia levou para aquele filho, para a esposa, não sei, mas Deus me incomoda para dizer, aquele prato não é maior do que o Senhor. Você precisa entender que o espírito da morte não foi maior do que o Senhor. Ele parou o enterro e diz, filho, jovem, levanta-te, volta para tua mãe, espera mais um pouco, porque Deus vai restituir o que foi roubado da tua vida. Deus vai restituir aquilo que tentou aquilo que tentou tirar. Deus vai restituir. Aleluia.